paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Prezados irmãos e irmãs, estamos continuando o Evangelho de Marcos. Víamos na última vez que a parte central do Evangelho se situa entre a cura de dois cegos, o cego de Betsaida e o cego Bartimeu, o que quer significar que os discípulos devem compreender Jesus Cristo. O que nós vemos? Nos 3 anúncios da cruz por Jesus, né? Na primeira vez, Jesus anuncia o seu sacrifício nas mãos dos escribas, fariseus, sacerdotes, e Pedro quer desviar Jesus do caminho e recebe uma tremenda reprimenda, é chamado de Satanás, porque desvia os caminhos de Deus, pela paixão que ele tinha por Jesus Cristo e pela vida do seu líder. Num segundo momento, no capítulo 9, versículo 32 a 34, é o segundo anúncio da paixão. Os discípulos não entendem, não querem entender, cada um quer ser o maior, ou seja, em vez de ser aquele que se entrega, eles querem o caminho inverso. No terceiro anúncio, eles também manifestam, no capítulo 10, versículo 32, o desejo de promoção pessoal. Jesus corrige os discípulos. É preciso, para ser discípulo, negar-se a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. É preciso perder a vida por causa dele e do Evangelho. É preciso não ter vergonha dele e da sua palavra, diz ele na entrega e na cruz. Capítulo 8, versículo 34 a 38. É preciso fazer-se servo de todos. É preciso receber as crianças e os pequenos como se fossem o próprio Jesus. É preciso beber o cálice que ele vai beber. É preciso não imitar os poderosos que exploram. É necessário, enfim, imitar o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. No capítulo 10, versículo 35 a 45, o terceiro anúncio da paixão. Em segundo lugar, Jesus pede silêncio, porque assim como não é compreendido pelos discípulos, não seria pelas próprias multidões antes da ressurreição. Por quê? Os judeus esperavam um grande líder, um sucessor de Davi, um grande rei, libertador, político. Mas Jesus ordena o silêncio, seja aos demônios, em diversos episódios, já no capítulo 1, versículo 25 e diante, ordena àqueles que são curados que também não digam nada a ninguém, ordena silêncio nos 2 primeiros anúncios da paixão, capítulo 8, versículo 30, capítulo 9, versículo 30, depois que é transfigurado aos olhos de Pedro, Tiago e André, também quando ele se manifesta no seu corpo glorioso. Para aceitar o Messias servo, só é possível depois da ressurreição. Então ele não é o Messias glorioso, ele é o servo e não o rei glorioso. Então, no entanto, o resultado não é aquele que Jesus gostaria. Quanto mais ele proíbe de divulgar os seus grandes feitos, mais a boa nova se espalha. Estamos, então, nessa dinâmica. A seguir, Jesus, na sua catequese, vai mostrando passo a passo o que ele espera dos discípulos. Em primeiro lugar, há uma instrução sobre a necessidade da fé, quando ele cura o menino epilético depois de que os discípulos não tinham encontrado o resultado. Ele diz que só tudo é possível àquele que tem fé. E reprime os discípulos, dizendo: ó geração sem fé, até quando vou estar com vocês? Até quando vou suportá-los? Capítulo 9, versículo 19.
A seguir, então, vem essa catequese comunitária de Jesus, que é o centro também do Evangelho, junto com a confissão de Pedro. Capítulo 9, versículo 39, ao capítulo 10, versículo 31. Jesus pede o máximo de abertura com os que não são da comunidade, dizendo: quem não é contra nós é a nosso favor. Capítulo 9, versículo 38 a 40. Ou seja, nós, como cristãos, não estamos no mundo para nos combater uns aos outros. Nós estamos para dialogar dentro da verdade. Diálogo e anúncio é o tema de uma das cartas do Papa João Paulo II. É preciso não só um máximo de abertura, mas um máximo de acolhimento com os pequenos e os excluídos. Acolher os pequenos por serem de Cristo e não ser motivo de escândalo para eles. É preferível alguém pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar dentro d'água do que escandalizar os pequeninos com a mão, com os olhos, com os pés. Então, devemos testemunhar e não ser falso testemunho. Hoje de manhã, ouvindo o bispo que nos prega retiro aos cleros de Pelotas, ele nos dizia e nos falava sobre a fragilidade do clero, baseado na primeira carta de São Paulo, capítulo 10, versículo 5, quem está de pé, cuidado para não cair. Não devemos ser orgulhosos, somos frágeis. Contamos com a graça de Deus. Em terceiro lugar, o máximo de igualdade no relacionamento homem e mulher, na igual dignidade. O homem não tem mais o privilégio de mandar a mulher embora. Ou seja, Moisés tolerou o divórcio por causa da dureza do coração. Mas entre os discípulos não deve ser assim. Jesus diz: quem abandonar ou mandar embora uma mulher e faz com que ela cometa adultério. É preciso, além disso, em quarto lugar, o máximo de ternura no relacionamento com as crianças e suas mães. É preciso acolher, abraçar, abençoar, sem medo de contrair alguma impureza, como tinham os judeus naquela época, em seu escrúpulo pela fé, pela lei e pelos sacrifícios. Então, é preciso o máximo de ternura. É preciso um máximo de abnegação no relacionamento com os bens materiais. Não se apegar a eles, não se apegar aos bens materiais. É uma das grandes tentações na igreja. Ou não tratar os bens bem aos outros, ou se apegar aos bens materiais. Diz ali no capítulo 10, versículo 17 a 27, quando se narra o homem rico que quer seguir a Jesus, mas não quer largar nada. Consequentemente, termina não seguindo, embora cumprisse todos os mandamentos. Então Jesus olha e diz, e aqui eu vou me deter no texto, nos versículos 23 a 27 do capítulo 10, quando diz: então Jesus, olhando em torno, disse a um dos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse aos homens: é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, quanta gente que coloca todos os seus bens em comum vive de um mínimo para evangelizar, não acumular bens, e não devemos bagatelizar ou menosprezar esse dito de Jesus. É muito difícil quem acumula riqueza entrar no reino dos céus, não viver a serviço da riqueza. Mas há ricos que partilham, e é esse caso que Jesus diz aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Muitos santos, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, São Francisco é o maior exemplo, largaram tudo para seguir Jesus. Depois é preciso
continuando, um máximo de partilha e entrega no relacionamento entre os discípulos. O que ele diz? Jesus: não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, e a seguir o reino dos céus. Então, quem larga tudo por Jesus não passa fome, não está sozinho. Tem uma comunidade, os discípulos eram apoiados pela comunidade. Fazemos então agora o nosso breve intervalo para logo a seguir andarmos mais um pouco no Evangelho de Marcos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Estimados irmãos e irmãs, então, dando mais um passo. Com Jesus é preciso estar sempre a caminho e não parar nunca. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde encontrará a cruz. E o caminho, a compreensão plena de Jesus, né,
se dá só no segmento. Eu não aprendo Jesus pelas ideias, pela cabeça, intelectualmente, mas só caminhando com ele. Também é a única maneira de entender o seu ensinamento nas parábolas. Um caminho do serviço é o caminho da Galileia a Jerusalém, é o caminho que fez Bartimeu, o segundo cego curado, que passa a ver imediatamente e imediatamente segue Jesus. Não precisa ter ideias totalmente corretas para seguir a Jesus, mas ter fé, ser capaz de largar e ir atrás, abrir os olhos. É preciso caminhar. Também Maria, mãe de Jesus, não via tudo claro, como nós vemos nos outros evangelhos. Ela levava sustos e sobressaltos a cada momento com as atitudes de Jesus, mas guardava tudo no seu coração. Vamos um pouco adiante. Lá pelas tantas no evangelho, estamos no capítulo 11 e 12. No capítulo 11, versículos 1 até o 13, versículo 37, notamos que no caminho vamos encontrar barreiras e até pontes quebradas, mas não nos detemos. É preciso sair do centro para com Jesus continuar naquilo que o Papa diz, as periferias existenciais. Então, agora nos capítulos 11 e 12 é uma instrução de Jesus em forma de ação e testemunho. Os discípulos seguem Jesus e fazem tudo o que ele faz. Olhando um pouco no espelho, para trás, na estrada, vemos que Jesus se mantém no caminho. Capítulo 11, versículos 1 a 11, que a entrada de Jerusalém é junto com um burrico aclamado por palmas. É a procissão para nós da festa de Cristo Rei. Entre Jerusalém como Messias pobre e servo de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10, naquele profeta. É um anúncio que transcende o tempo do profeta. Era inaudito, inimaginável, um Salvador no lombo de um burrinho totalmente pobre e servo. Isso é novidade em Zacarias, século 2 a.C. Aí Jesus vai romper com o templo, e aqui começa então a história mais próxima da sua condenação. Ele expulsa aqueles que faziam câmbio de moedas, ele quer uma casa de oração e não de comércio, e as autoridades passam a procurar um meio para matá-lo. Os discípulos vão se dando cada vez mais conta que seguir Jesus é perigoso. E assim é no mundo inteiro até os dias de hoje. Quantos mártires nós temos, e parece que aumentam, no dizer do Papa, até mais do que no cristianismo primitivo. Nos países do Oriente Extremo, do Oriente Médio, né? E começa a haver perseguição também no nosso meio. Às vezes não é física, mas é uma perseguição moral, naquilo que para os cristãos é sinônimo de vida. Jesus rompe com sumos sacerdotes, escribas e anciãos. No capítulo 11, versículo 27, ao capítulo 12, versículo 2. Fala na figueira seca, que era aquilo que representavam essas lideranças, não produziam fruto. Perguntam qual a autoridade de Jesus, né? Ele responde que não vai dizer. Como assim eles não querem dizer se o batismo de Jesus de João era do céu ou da terra? Ou seja, Jesus devolve as perguntas e não se deixa prender em armadilhas, em ardis. Depois, por fim, Jesus narra a parábola dos vinhateiros homicidas, ou seja, o patrão deixou a sua plantação, seu pequeno sítio, nas mãos de alguém, né, e que não quer pagar o arrendamento. Matam os funcionários, matam até o seu filho amado, né, e eles sabem muito bem que isso se refere a eles e ao próprio Jesus Cristo. Por fim, lançam uma charada para Jesus, no capítulo 12,
versículos 13 até 17, mostrando uma moeda, perguntando para Jesus se deviam pagar o imposto a César. Quando Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, relança a questão para eles. Eles pagavam a César o que era de Deus, contrariamente à proibição da lei, né, de portar até uma imagem de César, e era Tibério o César naquele tempo, o imperador, na sua moeda, o que era idolatria. Eles estavam incorrendo em idolatria, segundo acreditavam. Então, Jesus rompe com essa gente. Querem matar Jesus, mas não o fazem porque eles têm medo do povo, diz o capítulo 12, versículo 12. E deixam Jesus e vão embora. Jesus, depois de romper com os sacerdotes, escribas e anciãos, rompe com os fariseus e herodianos. No capítulo 12, versículos 13 a 17. Já tinham decidido matar Jesus bem antes, lá no capítulo 3, versículo 6. Mas aqui vem essa provocação com o imposto de César que eu acabei de narrar. Por fim, Jesus rompe com os saduceus, que questionam Jesus sobre a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Jesus disse que eles não entendem nada do poder de Deus nem da Escritura. Vocês estão errados. Versículos 24 e 27. Finalmente, Jesus rompe com os escribas, que eram os estudiosos. Tinham espalhado eles que Jesus era um possesso do demônio, no capítulo 3, versículo 22, e Jesus questiona o ensinamento deles sobre o Messias e condena o seu comportamento ganancioso e hipócrita que eles tinham, capítulo 12, versículos 38 a 40. E Jesus também sabe reconhecer neles se eles têm boas qualidades. Há escribas que estão mais próximos do reino dos céus. No capítulo 10, versículo 39, no entanto, ninguém mais ousava interrogar Jesus. Apenas um dele, com inteligência, né, diz que é reconhecido por Jesus. Então, vamos ver assim, Jesus aponta onde se manifesta a vontade de Deus daqui em diante, elogia o gesto da viúva pobre, que dá tudo que tem ao templo, mais do que todos, né? Estamos indo então para o final. O final se dá no discurso apocalíptico, o famoso discurso apocalíptico de Jesus, que está em Marcos capítulo 13. Mas aqui nós deixamos para a próxima vez, então, a continuar já indo quase para o fim do Evangelho. A todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.